Olá, tudo bom? A ideia desse vídeo é de fato fazer um vídeo sem cortes, sem edição. Para você que me assiste aí no Instagram e me acompanha também aqui nos vídeos do YouTube com Acorda e Respira, mais recentemente esse sistema, essa metodologia que eu criei, me conhecer um pouco mais de perto, me conhecer mais humana, sem todos os efeitos da edição e os filtros de Instagram. E nada melhor do que começar um vídeo sem cortes e sem filtro, falando um pouco mais da minha história. Eu tô aqui na escola que eu pratico e as minhas técnicas de alta performance, na escola onde eu aperfeiçoei as minhas técnicas respiratórias e contando melhor sobre como eu cheguei aqui, né? Eu tenho hoje 31 anos, sou de Belém do Pará e há 7 anos eu moro em São Paulo. Eu vim para São Paulo exatamente pelo sonho de expandir a minha carreira como atriz. Cheguei aqui com 25 anos, feliz e contente, de 25 para 26, eu acho, não lembro ao certo, e querendo fazer cinema, querendo fazer teatro. E depois de trabalhar um tempo aqui, tive um professor que falava muito, um professor de teatro, que falava muito sobre respiração. Em Belém, né, quando eu morei lá, eu fiz alguns cursos por cantar, fazia parte de alguns grupos cênicos que trabalhavam bastante com voz, e aí eu acabei também desenvolvendo o meu lado como cantora e fiz muitos cursos de canto, né? E nesses cursos de canto foi a primeira vez que eu tive contato maior com a respiração, né? E com respiração diafragmática, com diafragma. Eu já falei aqui, né, sobre isso. Eu inicialmente queria muito ser cantora, me lembro de cantar na igreja, cara. Eu estudei por muito tempo em colégio adventista, no Colégio Grão-Pará, ali na Barão do Triunfo. Esse é o barulho da campainha aqui da escola. E eu queria muito ser cantora e sempre tive esse lance de querer estar no palco. Todas as minhas peças, todos os meus trabalhos no colégio eram com teatro, eu gostava de encenar, gostava de fazer coisas para me conectar com as pessoas dessa forma. Então, eu, por sempre estar envolvida com essas coisas que envolvem arte e tudo mais, acabei indo muito para esse lado. E em Belém mesmo, comecei a fazer canto e travar contato com respirações corretas para cantar, para falar melhor, enfim. E usar melhor, né, a voz, tanto quanto a respiração. Esse foi o primeiro contato, né? Outro contato também que é bem interessante de frisar é que eu sempre fui muito alérgica e quando eu era criança eu tive algumas pequenas crises de asma. Tive um princípio de asma e eu me lembro exatamente de um dia em que eu estava saindo do colégio, tinha corrido muito e eu fiquei com falta de ar e sentia mesmo como se a minha garganta inteira coçasse, sabe? O meu pai, ele era uma pessoa muito alérgica, né? E acabou desenvolvendo um efizema por conta de um remédio, uma asma não curada na infância. E é muito engraçado pensar que o meu pai hoje, ele é uma grande inspiração para muitos dos meus trabalhos e muito do que eu desenvolvo hoje para ajudar outras pessoas e para levar esse conteúdo. Porque ele era médico, ele tinha muitos problemas respiratórios. Eu lembro dele tomando os remédios e tinha um remédio especial que chamava Teolong. Era o remédio que inibia quando ele tinha falta de ar. Ele tomava todo dia, tomava vários remédios, né? E aí eu também tinha aqui e acolá problemas respiratórios, vivia tomando antialérgico, vivia assoando o nariz quando não fazendo aquela fungada básica, né? Que a gente vê muito por aí ainda, né? Mas então tá tudo bem. Aí vim para São Paulo, comecei a estudar aqui, tive um professor que é o Antônio Filho, do Centro de Pesquisa em Teatro do SESC. Era um sonho para mim fazer esse curso e eu consegui conquistar uma vaga e tive uma vivência de 5 meses lá no SESC Consolação, junto com o Centro de Pesquisa em Teatro, e nessa época o Antunes ainda era vivo. Estamos em 2020, acho que ele morreu em 2017, se eu não me engano, ou 2018. E nessa época ele ainda era vivo, foi em 2015. Eu tive o privilégio de travar contato com o Antunes e de aprender muito com ele. E uma das coisas que ele falava era isso, que todo ator tinha que saber respirar, porque os atores hoje não sabem manejar os seus instrumentos básicos de trabalho. E foi muito impactante para mim ouvir um cara, um mestre do teatro brasileiro, falar de respiração, cara.
Porque os teatrólogos, né, os pesquisadores e os grandes nomes, eles falam muito de atuação, de construção de personagem, de Stanislavski e de várias outras linhas aí contemporâneas, antigas, clássicas. Mas falar de respiração, que é uma coisa tão básica, né, tão ínfima e aparentemente sutil, isso para mim foi muito impactante. E ele também falava bastante de autoconhecimento, porque envolve as emoções e a qualidade do ator saber lidar com as suas emoções. Olha aí, vai chover. Então, eu, fazendo esse curso, quis buscar mais estudos voltados para a respiração. E foi então que eu cheguei no The Rose Method, que é a escola de alta performance que eu estudo hoje. E aqui, né, eu estou numa sala do The Rose hoje, e aqui eu pude aprimorar as técnicas, né? E descobri que a respiração, ela é muito mais do que uma técnica respiratória. E antes de vir para cá e passar por todo esse processo de aprimoramento e desenvolvimento de técnicas que me levou a um aprimoramento e desenvolvimento humano, eu lembro que ao vir para São Paulo, meu pai estava num processo de falecimento. Meu pai, ele faleceu de uma doença, uma síndrome parkinsoniana, onde ele foi perdendo alguns movimentos. Meu pai queria que eu fosse médica, né? E eu não consegui ser médica. Uma vez eu até tentei ser médica veterinária, porque sempre gostei muito de animais, mas fui segurar um cachorrinho que a veterinária queria cortar o rabo, porque eu sempre fui assim, gente, ia me metendo nos lugares, querendo já trabalhar, sempre tive também um pouco de uma veia empreendedora, né? E aí eu, segurando os cachorrinhos, quando cortou o rabo e aquele sangue começou a jorrar assim, falei, mano, isso não é pra mim. Comecei a suar frio, quase desmaiei e desisti da ideia de trabalhar com medicina. Meu pai era médico psiquiatra, né? Então eu dizia pra ele que era mais fácil, fazia umas encarnações nele, né? E quando ele estava próximo de falecer, eu lembro que teve um episódio que me tocou muito. Meu pai sempre foi um cara muito questionador, muito intelectual, estudioso e se dizia agnóstico. Não tinha uma religião, uma crença pré-definida, tinha um apego muito grande à ciência e a tudo aquilo que era comprovadamente, né, mostrado, enfim. E quando ele estava no hospital, ele teve uma crise respiratória. E durante essa crise respiratória, ele olhava para minha mãe assim, e falava assim: Dedê, me ajuda, pelo amor de Deus. E o meu pai, né, cara, que era um cara agnóstico, eu presenciei uma das várias crises e essa foi a que mais me marcou. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque eu cresci numa família onde acabo que herdo algumas potencialidades de desenvolver transtornos e a respiração, transtornos respiratórios é uma potencialidade genética na minha família. E até poucos anos atrás eu não tinha a menor consciência acerca disso. Eu achava que era tudo muito normal tomar remédio, tudo muito normal tomar Allegra e um antialérgico todo dia para prevenir. E também não tinha hábitos muito saudáveis. Eu comecei a fumar aqui em São Paulo com mais frequência, né? Bebia muito também. E quando eu presenciei essa crise respiratória do meu pai e estava aqui em São Paulo, e depois que ele faleceu, eu não estava numa vida muito saudável, digamos assim, aqui. Primeiro porque eu vim pra cá trabalhar como atriz e trabalhei 3 anos como garçonete, numa rotina muito louca da noite paulistana, ali nos Jardins. E ao mesmo tempo que eu aprendi muito e travei contato com pessoas incríveis e muito interessantes, foi também um local onde eu pude olhar pra minha vida e pensar assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu saí da minha cidade, do conforto da minha casa própria, com a minha mãe, do meu berço familiar, onde talvez ela precisasse de mim por conta de estar passando por uma perda dolorosa, que é o meu pai, a minha grande referência masculina. E eu tô aqui sozinha pra vir atrás de um sonho. E que sonho é esse? Olha só o que eu tô vivendo, né? E eu vivi esse processo de uma forma um pouco dura mesmo, porque eu não estava ganhando o suficiente para me manter e vivia muito endividada. Eu trabalhava bastante e não tinha energia para viver o meu sonho. E isso me fez me questionar muito, sabe?
E eu tava sozinha aqui, sem dinheiro, sem fazer teatro, trabalhando com uma coisa que eu não necessariamente gostava e infundada em vícios e hábitos que pudessem me levar a um caminho que foi o caminho do meu pai. E eu pensava, é isso que eu quero pra mim? Será? Acho que não. E resolvi mudar. Resolvi rever vários hábitos da minha vida, rever a minha rotina e olhar com mais clareza isso. No início foi um processo onde eu me senti muito, muito perdida. Eu lembro que os 2 primeiros natais aqui foram sozinha ou com pessoas muito aleatórias e fumando bastante, bebendo bastante, mas ainda assim havia um espaço em que eu ficava sozinha me questionando sobre isso. E num dos natais, que foi o Natal de 2013 para 2014, eu prometi para mim mesma que tudo ia mudar. E depois que eu me comprometi comigo mesma, parece que coisas começaram a acontecer em prol disso. Um amigo meu me chamou para trabalhar numa produtora de cinema, que tinha um horário melhor e não na noite, né? Eu trabalhava antes no restaurante de 6 da tarde às 3 da manhã. E no outro emprego que haviam me oferecido, eu tinha um horário comercial. Não trabalhava nem sábado nem domingo. Era uma vida mais estável, digamos assim, né? E eu aceitei. E em 2014 eu fui trabalhar nessa produtora de cinema, que também era um trabalho árduo. Eu era assistente de produção, então eu pegava no pesado mesmo, acordava 4 da manhã para fazer revisão de equipamento das filmagens. E como atriz eu gostava bastante daquilo, mas ainda assim não me sentia fazendo aquilo que eu queria, sabe? Não me sentia fazendo aquilo que talvez eu quisesse ter encontrado. Mas foi incrível também, porque me ajudou em outros aspectos. Me deu segurança financeira, por exemplo, para buscar um médico, para pagar um plano de saúde e entender melhor como eu poderia reavaliar e realinhar os meus hábitos de acordo com aquilo que eu buscava para mim. Eu também pude ter clareza que eu estava aliando os vícios que eu tinha naquele momento, que eram o cigarro e o álcool, muito às minhas frustrações emocionais, né? Todas as vezes em que eu estava triste, eu bebia. Todas as vezes em que eu estava muito feliz, eu bebia. Todas as vezes em que eu queria me colocar emocionalmente ativa, ou esconder, ocultar alguma emoção, eu bebia. E comecei a me questionar muito sobre isso, sabe? Talvez esse meu lado questionadora, que meu pai também dizia muito que eu tinha, a Adelaide, a questionadora. Sempre foi uma coisa que me ajudou para me levar nesses processos de reavaliar a minha vida e como que eu vou estar daqui a 5 anos. Então, eu tive essa segurança e descobri quando eu fui fazer uma avaliação nutricional, porque eu queria melhorar o meu corpo, me apeguei aos esportes a fim de mudar de vida mesmo, porque com os esportes eu tinha um comprometimento maior em me readequar ao meu sono, à minha alimentação. Então era uma forma de eu me manter em equilíbrio. Então me apeguei bastante aos esportes. E a nutricionista falou pra mim que eu poderia ter alergia a leite, porque eu falava pra ela que eu sempre tinha transtornos gastrointestinais. E eu sempre tinha mesmo. Eu vivia no banheiro, gente, assim, tipo, sendo bem crua e bem né, informal, porque essa é a ideia do vídeo, é ter uma conversa com você, como se eu estivesse conversando contigo aí na tua casa. Por isso que eu não vou nem editar esse vídeo e por isso que ele vai ficar assim mesmo, vou postar no YouTube assim. Cara, eu vivia com diarreia, eu vivia com constipação. Nunca era normal ir no banheiro pra mim. Era sempre uma coisinha ali, às vezes eu ia, às vezes eu não ia, sabe? E eu aprendi a lidar com isso. E quando eu contei pra essa nutricionista, cara, ela falou assim pra mim, Adelaide, isso não é normal, tá errado. Você precisa olhar pra isso. Então, olha só que doido. Olhei pra bebida, olhei pro meu cocô, olhei pro meu sono. Então, a morte do meu pai, cara, ela foi um desencadeador de muitos processos internos meus, porque foi a partir do que eu ouvi sofrer e do que eu ouvi passar que eu pude reavaliar e tentar entender como que eu estava a minha vida e como eu queria levá-la a partir daquele momento, né? Às vezes a gente não entende o quanto coisas aparentemente ruins podem ser também coisas muito válidas para o nosso processo de crescimento, para nós que ainda temos algum papel para cumprir aqui
nesse plano de existência, digamos assim. E aí depois eu fiquei um tempo sem comer leite para entender se de fato isso afetava as minhas alergias respiratórias e também as minhas reações gastrointestinais, e sim, afetavam. Cara, quando eu comecei a ficar melhor, a me sentir melhor, menos alérgica, com menos coriza, por conta de retirar a lactose da minha alimentação, eu pirei. Eu falei, cara, sério que é isso? Então eu vou me jogar de cabeça, eu vou parar de comer isso, eu vou realmente investir numa alimentação livre disso, como é que eu faço, como é que eu não faço? Óbvio que eu tive recaídas, né? Às vezes eu ficava um tempão sem comer e, bati uma puta vontade, uma grande vontade de comer um brigadeiro. Eu ia lá, comia o brigadeiro, tá tudo bem, acolhe, beleza, passava um pouquinho mal. Aí eu descobri um remédio que eu podia tomar, uma amiga trazia de fora pra mim, pra eu poder comer. Mas ainda assim eu sentia que parecia que o remédio em si não era aquilo que resolvia os meus problemas, sabe? Mesmo tomando remédio, comendo queijo, leite e derivados, eu ainda tinha algumas reações alérgicas, algumas, inclusive dor de garganta, um pouco mais de coriza, por conta da ingestão daqueles alimentos. Então foi de 2014 para 2015 que eu olhei mais para minha alimentação. E por olhar mais para minha alimentação, eu também investi em aprender a me alimentar de uma outra forma. Então eu fiz curso, eu fui ler livro de receita, eu fui assistir vídeos de nutricionistas falando sobre o assunto. Então eu acabei me aprofundando mesmo. Assim como você que quer me conhecer e está assistindo esse vídeo, né? Que é um vídeo mais denso, um vídeo onde eu converso com você sobre coisas mais pessoais, sem cortes e sem edição. Eu fiz isso com relação à alimentação e conheci muita gente bacana, aprendi coisas, compartilhei, peguei dicas e realinhei, readequei aos poucos a minha alimentação àquilo que eu achava que me fazia bem. E foi um processo que durou até mais ou menos recentemente, porque hoje eu tenho uma alimentação praticamente vegana, eu não consumo nada de proteína animal, nem leite, nem ovos, e eu tô muito feliz com isso. De fato, pra mim, me faz muito bem, sabe? Sinto que faz bem pra minha saúde, sinto que faz bem pro meu corpo, enfim, em todos os aspectos, né? E nessa época, eu, por ter sempre essa veia empreendedora, tá um pouco cansada de trabalhar em restaurante, tinha saído já da produtora de cinema onde eu trabalhei e estava fazendo o curso de teatro do professor de respiração. Para eu me manter, o que foi que eu fiz? Eu não estava aprendendo receitas novas para readequar minha alimentação e tudo mais. Eu fui fazer bolo saudável para vender. E eu vendia ali na Roosevelt, porque eu namorava um rapaz que tinha um café ali no centro, próximo dali, e estudava no CPT, que era ali na Consolação. Então eu ia para Roosevelt e região vender os meus bolinhos saudáveis. E eu dizia que eu era uma estudante de nutrição. Falava que eu era uma estudante de nutrição de uma faculdade X e que eu estava fazendo aqueles doces para minha prova de conclusão de curso e estava pedindo um auxílio para as pessoas provarem e tudo mais. Tinha de maçã e de chocolate. E eu ganhei uma graninha relativa, quase entrei nos restaurantes, criei uma marca que chamava A Cereja, que falava exatamente de você ter a cereja do bolo, de um bolo especial que atendesse. E era uma coisa que estava começando na época, inclusive aqui em São Paulo, né? Essa coisa da saudabilidade, dos produtos com restrição alimentar. Eu estava super envolvida nisso, né? Mas fazendo teatro, trabalhando como atriz, buscando jobs na área e fazendo vários freelas para me manter também, juntamente com a venda de bolos, enfim. E quando eu ouvi esse professor falar de respiração e comecei a pesquisar, foi quando eu cheguei na escola e aqui eu, como disse agora há pouco, aperfeiçoei essas técnicas, né? E, cara, depois de me questionar tanto acerca de diversos aspectos na minha vida, a escola me ajudou muito a ampliar esse meu questionamento e não só ampliar e me deixar um pouco perdida, mas a caminhar nessa jornada de autoconhecimento, né? Eu percebi que ao longo dos anos, com o passar do tempo, com os estudos e o aprimorar das técnicas, vai chover, gente, vai cair um temporal, por isso que tá fazendo esse barulho, tá? Só pra falar aqui no vídeo. Eu fui evoluindo, sabe, no meu processo de desenvolvimento. Eu acho que grande parte do meu progresso na minha dieta alimentar
grande parte do meu progresso nas buscas em termos do meu corpo, daquilo que eu queria, de como eu queria me enxergar, vem disso, desse auxílio de pessoas que pudessem estar ali comigo, compartilhando de uma forma de querer buscar ser melhor a cada dia. E aos poucos eu fui reconhecendo isso em mim, sabe? E me desconhecendo como uma pessoa parte daquele outro grupo, que era o grupo dos artistas, que eram soltos e que também faziam coisas diversas e não tinham tantas restrições e bebiam bastante e tinham outras crenças, né? E nada contra, não estou dizendo aqui que são crenças certas ou erradas, mas eu comecei a não me sentir pertencente mais, sabe? A esse universo. E todas as vezes que eu tentava pertencer, era como se em alguma instância acontecesse um conflito. E isso me deixava um pouco confusa, né? Mas continuei fazendo os meus cursos, continuei trabalhando e também aqui na escola. Parei algumas vezes de estudar por conta de grana, porque aqui e ali eu não tinha muito dinheiro, mas queria continuar com os meus processos de evolução e de desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, houve uma época que eu não tinha dinheiro para praticar, para estar aqui na escola, porque eu não estava trabalhando, estava apertada de grana, e para não ter recaídas com relação aos vícios e aos hábitos que me eram mais fáceis de atribuir, eu, por exemplo, fui frequentar os Alcoólicos Anônimos. E foi uma das minhas primeiras experiências com grupos, né, que foi muito, muito válida. Eu aprendi muito no Alcoólicos Anônimos. Eu conheci pessoas que, de fato, têm uma história linda de superação, que me inspiraram muito. E foi um grupo que me ajudou a me questionar e a entender também muitos padrões emocionais e de onde eles vêm. Então, eu estava decidida a tirar o álcool da minha vida, por isso, né? Não porque eu acho que é ruim, não porque eu condeno quem bebe, mas porque eu escolhi viver de uma forma diferente. E essa é uma escolha minha. E é uma escolha que pra mim faz tanto sentido e pro mundo não, que muitas vezes eu me perguntava se de fato era uma escolha minha ou se eu tava apenas querendo ser mais uma transgressora, sabe? Mas não, era uma escolha minha mesmo. E eu busquei isso, eu fui atrás disso. Por isso que eu fui para Alcoólicos Anônimos. E depois que eu voltei pra cá, e enfim, meus horários ficaram mais difíceis, eu parei de ir pra lá e até hoje eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá, as pessoas que eu conheci e aos estereótipos que eu destruí depois de estar num lugar com grupos de ajuda, né? E lá também eu conheci outros grupos de ajuda, gente. Vocês sabiam que existe devedores anônimos? Vocês sabiam que existe codependentes anônimos, que são pessoas que têm relacionamentos codependentes? Então, eu me peguei, assim, me aprofundando cada vez mais nesse universo de desenvolvimento humano, que quando eu vi, eu estava apaixonada por isso. Apaixonada, simplesmente apaixonada. E aí, depois de alguns anos, eu mesmo tentando me desenvolver artisticamente, fazendo parte de grupos e trabalhando, ainda tinha muitos desafios com relação à minha estabilidade financeira. E por conta também dessa minha veia empreendedora que sempre esteve comigo, né? Eu criei uma marca de marmitas saudáveis e comecei a cozinhar para fazer marmitas saudáveis e papapá. E também acabou que não girou muito bem. Nesse meio tempo eu conheci uma pessoa que eu comecei a namorar. E essa pessoa que é de Belém, né? Eu estando em São Paulo, a gente namorava à distância. E uma época, como eu comecei a ir muito para Belém, e por conta de todas as questões com relação à alimentação, os meus hábitos, eu ia muito para Belém e não via muitas opções de onde comer, o que fazer e etc. E eu trocava com essa pessoa que namorava comigo, eu falava, putz, aqui na cidade não tem, né? Parece que as pessoas não estão falando muito disso. Eu quero poder trazer isso, conversar com as pessoas. Seria muito legal se a gente pudesse conversar com as pessoas e compartilhar essas experiências que já estão aí, pra gente vivenciar, pra gente entender. E ele falou assim, cara, por que você não cria um projeto sobre isso? Quem sabe não te dá uma grana e, faz sentido pra você tá fazendo isso e pá e tal, e você gosta de falar sobre isso? Porque é isso, né? Eu já vi algumas pessoas falando, eu tinha acabado de fazer um curso de propósito, também por estar me sentindo um pouco perdida, as marmitas que não tinham dado certo.
E eu pensei assim, cara, e afinal de contas, o que eu vim fazer aqui, cara? Se não for para trabalhar como atriz, como eu um dia sonhei, porque eu já me idealizei muito a Paula Oliveira, não vou mentir, aqui eu não tô para mentir, aqui eu tô para falar a verdade. E eu já me idealizei muito como a estrela da Globo, tanto que hoje eu olho para as minhas fotos antigas com cabelão, franjinha, alisamento, cara de menina. E hoje eu me sinto, ainda tenho cara de menina eu acho, mas eu me sinto muito mais eu. Eu sempre quis ter cabelo curto e eu me sinto muito mais de acordo com uma essência, sabe? E é uma essência que cada dia tá mais viva, porque eu aceitei ela, sabe? Eu me abri para essa essência, para essa verdade. E eu realmente, depois desse curso de propósito, percebi que, cara, eu falo o tempo todo de vida saudável, eu falo o tempo todo de evolução pessoal, porque eu persegui isso desde a primeira vez em que eu me vi indo por um caminho onde eu poderia me destruir muito. Então eu gostaria de ajudar as pessoas a também perceberem que elas podem fazer escolhas melhores a partir da sua própria expansão de consciência, tanto no âmbito alimentar, quanto no âmbito físico, mental, enfim. E juntos, eu e esse meu namorado, esse meu companheiro, criamos um projeto em Belém que por 2 anos foi um belo evento sobre vida saudável, sobre alta performance, bem-estar, e ele tinha feira, palestras. Foi uma experiência incrível para mim, me trouxe muito know-how de saber fazer acontecer, de concretizar aquilo que a gente sonha. Mas sendo em Belém e tendo essa ligação com ele, depois que nós terminamos, ficou um pouco difícil para eu continuar dando prosseguimento ao projeto sem estar em Belém. E por muito tempo eu sofri com isso, sabe? Ainda sofro um pouco, porque é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho e quem sabe um dia eu consiga retomá-lo. Mas é importante que eu saiba fazer as coisas aos poucos. Eu também tive essa clareza de que não é possível abraçar o mundo com os pés e com as mãos. Então, ao invés de ficar nesse lugar de sofrimento perante, ai meu Deus, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, o que eu posso fazer para ajudar o mundo e tudo mais, o que eu, Adelaide, posso fazer que tenha consonância com o que eu acredito, com o que eu sou e com o que me é possível, sabe? E aí passou um filme na minha cabeça, de tudo isso que eu contei pra vocês agora. Passou um filme na minha cabeça do meu pai, passou um filme na minha cabeça do Teolong, que era o remédio que ele tomava, passou um filme na minha cabeça sobre ele me solicitar trabalhar na área da saúde e eu dizer que não, e hoje, de uma certa forma, falar de saúde para muita gente. E passou um filme sobre os meus processos com alergias respiratórias e crises respiratórias. E passou um filme sobre o Antunes, falando de respiração e arte, e respiração enquanto ferramenta do ator, e do quanto eu desenvolvi isso durante minha trajetória, não só como professora que sou hoje, mas como atriz, cantora, locutora de rádio. E o quanto isso ampliou a minha percepção da vida, me trouxe clareza e cada vez mais segurança para eu lidar e seguir este caminho de autoconhecimento e evolução pessoal. Então foi assim que nasceu o Acorda e Respira. Foi a partir desse meu desejo interno de contribuir com pessoas, de estar com elas, ajudando-as nesse processo de transformação. Eu tenho feito isso há mais ou menos 1 ano, né, e esse ano eu resolvi me entregar de corpo e alma para isso. Tô muito feliz. Olha, a gente não repara que tá tendo aula aqui do lado de percussão, por isso que tá fazendo esse barulho, tá? E eu vou já finalizar o vídeo pra gente poder gravar um outro semana que vem. E só pra finalizar, é isso. Eu gostaria muito que vocês que me seguem no Instagram soubessem que o que tá lá, com muitos filtros e com muitas frases bonitas e formatações, é a verdade, é a pura verdade do que eu sou. É a pura verdade do que eu sou, do que tem sido muito latente, e eu até me emociono de falar, porque esse ano foi o primeiro ano em que eu resolvi me entregar para isso, e ao mesmo tempo em que está sendo muito, muito bom, também está sendo muito novo, e às vezes eu tenho um pouco de medo, mas
eu acho que tudo que tem esse afã de medo e ousadia é também muito gostoso. Então, tá sendo uma delícia compartilhar com vocês todos os meus aprendizados. O Acorda e Respira hoje é uma metodologia de consciência respiratória que eu quero cada vez mais que as pessoas aprendam, porque respiração é clareza, é sabedoria, é evolução e autoconhecimento. A gente não tem ideia dos poderes de uma respiração consciente. E hoje eu tenho um pouquinho de noção. E esse pouquinho que eu tenho, porque ainda tem um longo caminho pela frente para eu seguir também, é o que eu acredito que já dá para passar para algumas pessoas, para ajudá-las nesse processo de desenvolvimento também. Então, se alguma coisa do que eu te falei aqui faz sentido para você, cara, vamos junto. Vem comigo. Deixa uma mensagem aqui pra mim, me fala se tu gostaste desse vídeo, se faz sentido pra você, me manda dúvidas, assiste aos vídeos das aulas também, tanto aulas teóricas quanto aulas práticas que estão aqui no meu canal. Lá você vai poder acessar e perceber que as técnicas são técnicas simples, graduais, que com o tempo vão te trazer ainda mais foco, lucidez e te ajudarem também com possíveis sintomas de ansiedade, que é uma coisa que tanto eu quanto você e qualquer pessoa não está imune nesse mundo louco que a gente vive, né? Então é isso. Pretendo fazer um vídeo desse toda semana, sem edição, sem filtro, sem nada, para você saber, nua e crua, quem é a Adelaide que vos fala no Instagram, que tá falando tanto de respiração e autoconhecimento, beleza? Um beijo para você, eu sou muito grata por estar aqui e estar de corpo e alma me entregando para esse projeto que eu acredito tanto, que eu Acorda e Respira. Tchau, tchau.